Olá, família Pastia de Santarém! Seja bem-vindos a mais um culto de celebração. Que alegria ter você hoje aqui conosco. E ao meu lado, Arline Silva, nessa interação que vai ser incrível. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria ter você aqui conosco. Muito bom poder receber você e a sua família em mais um de nossos cultos. Então já se prepara, porque hoje nós temos vários momentos incríveis preparados para você. Isso mesmo. Já pegou o melhor lugar aí para você, para os seus amigos? Chamem a sua família para participar desse culto. E falando em rede social, você já segue a nossa rede social, @PazSantaremPA? Por lá você vai receber muitas informações das programações, tudo o que vai acontecer na nossa igreja. É isso mesmo, e nós temos o nosso Instagram, onde você vai ficar por dentro de todas as informações que acontecem na nossa igreja, vai receber os conteúdos em primeira mão, lá tem muito conteúdo incrível para vocês. Mas além disso, nós também temos o nosso canal no WhatsApp, você já nos segue por lá. Olha só, gente, vou falar para vocês que é bem completo. Por aqui você vai receber links das ministrações, informações importantes, link dos cultos também. É isso mesmo, além do nosso Instagram, que é recheado aí de conteúdos que vão edificar a sua vida, né? Onde você vai ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja também. Nós temos o canal no WhatsApp, você já nos segue por lá. Olha só, gente, por aqui você também vai receber informações super importantes, links de culto, agenda, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja, além de receber também esses banners que são super compartilháveis para você estar aí divulgando, né, tudo que está acontecendo aqui na Pastia de Santarém. Além do canal e o Instagram, nós também temos o Facebook e YouTube. Então, se você ainda não segue, eu incentivo você a nos seguir por lá, porque você vai saber muitas informações da nossa igreja. Então, fique à vontade, né, para você ir lá comentar, compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, com a sua família, seus amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa igreja. Nossa igreja, ela é completa. Falando nisso, nós temos também o Paz Kids. Você chegou aqui com a sua criança, procure um dos nossos voluntários para te ajudar a levar a sua criança a ter ali um momento de um culto bem especial. Nós temos essas salas preparadas para receber a sua criança aqui. É isso mesmo. Além da sala do Paz Kids, nós também temos os banheiros infantis, nós temos os fraldários, que é para você realmente se sentir em casa, né? Para você poder levar a sua criança lá e você se sentir bem à vontade aqui na Pastia de Santarém. Isso mesmo. Olha, você já procurou o seu melhor lugar aqui na nossa igreja para assistir o culto. Olha, o culto vai ser incrível, tá uma palavra poderosa para você. Então já manda mensagem aí pro pessoal que ainda não chegou, fala assim, vem logo para nosso culto porque vai ser incrível demais. Então se prepare, porque hoje vai ser maravilhoso. Sim, além dessa palavra que tá poderosa, também vamos ter muito louvor, adoração. Então vai ser um tempo muito bom, vamos ter comunhão, né, com os irmãos. E como é bom estarmos na casa do Senhor com os irmãos. Então já manda aí mensagem, convida todo mundo, porque hoje nosso curso tá tremendo. Isso mesmo. Olha só, agora nós temos uma novidade para falar para você, viu? Olha só, vem aí. Vem aí. Vem aí, agora em setembro, a nossa grande MDA Conference. Olha só, a gente já tá aqui caracterizada, Sim, com muita expectativa para esses dias, mas nós queremos saber, você já fez a sua inscrição? Isso mesmo, olha só, pergunte pra pessoa que tá do teu lado, você já fez sua inscrição? Você já montou a sua caravana? A partir de 20 pessoas, você já pode montar a sua caravana, viu? Então, se você ainda não fez, corre, porque dá tempo. Vai ter, assim, um momento maravilhoso. Será dias incríveis, não é verdade, Aline? É verdade. Ano passado nós tivemos um evento maravilhoso e esse ano nós estamos com muita expectativa também para tudo que Deus vai fazer. Então aproveita, reúne os teus amigos, tua célula, tua família, faz tua caravana e não perde essa inscrição, viu? Isso mesmo, olha só. Vem o cantor Antônio Cirilo pra cá. Vai ser um momento, assim, maravilhoso. Sim. Muita adoração. Olha, eu tô com uma expectativa muito grande. E tu, Aline, tá com uma expectativa? Sim, tô com muita expectativa. Nós temos um card aí incrível de pregadores, mas agora nós queremos ensinar você a como fazer a sua inscrição. Então fica atento nesse vídeo. Vamos fazer uma inscrição para a MDA Conference? Primeiro passo, acesse o site da nossa igreja, paz.church/Santarém. E clica no banner MDA Conference. Segundo passo, aperte uma das opções caravana ou individual. Nessa aba você vai entrar com a sua conta ou criar o seu login. Fez tudo certinho aí? Preencha seus dados com muita atenção e escolha a melhor forma de pagamento. Te esperamos na MDA Conference.
Ah, e lembrando que será dos dias de 25 ao dia 27 de setembro na Catedral do Amor. Isso é só o começo do que Deus vai fazer na sua vida. Agora que você já sabe fazer a sua inscrição, temos a MDA Fest! Que legal! Será uma noite maravilhosa. E você já mandou fazer a sua camisa da cor da sua rede? Então, se você ainda não fez, procure o seu pastor de rede. Será um momento muito especial. Você pode mandar fazer cartazes, reunir a sua célula, viu? Para você fazer uma festa, porque essa noite vai ser incrível demais. É verdade, estou com muita expectativa. E falando em célula, eu quero te perguntar uma coisa. Você já participa de algum life group? Gente, é muito legal a célula, é um momento de alegria, de comunhão, de estar junto com os irmãos, de comer aquele lanche gostoso. Isso. Então, se você não participa de alguma célula, eu quero te incentivar a você procurar uma. Nós temos várias células espalhadas por toda Santarém, em cada bairro tem muitas células. E se você não conhece nenhuma, você pode também entrar em contato por esse número que está aparecendo aí na sua tela, que a gente vai te direcionar para uma célula pertinho de você. Uau, Arline, participar de uma célula é incrível Sim. demais, é muito bom. E olha, lá na célula acontece muita coisa, cura, libertação, tem salvação também, então eu incentivo você a participar de uma, tá? É um momento também de você se conectar com novas pessoas, né? Fazer novas amizades, então é muito legal. Isso mesmo. Olha só, você que tá chegando no nosso culto, seja todos bem-vindos. Ai, que alegria. Abrace seu irmão que está do lado de você, bem aí. Né, Sara? Que alegria ter vocês aqui conosco. Nós preparamos um culto muito especial para vocês. É uma honra receber você e a sua família aqui com a gente. Uma palavra poderosa, muito louvor, adoração. Abra o seu coração, porque vai acontecer muita coisa aqui nesse culto, tá bom? É isso mesmo. E olha só, gente, nós queremos te perguntar também, você já participa do projeto Catedral do Amor? Uau, Sara, eu tô com muita expectativa para ver a nossa catedral pronta. Já estou aqui sonhando juntamente com a nossa igreja para esse momento, esse lugar onde você vai poder ir levar a sua família. Imagina só, milhares de pessoas reunidas ali para adorar a Deus. Estou com muita expectativa, Sara. Isso mesmo. Você lembra dessa frase? O sonho agora é realidade! Sim, gente, esse sonho é realidade. Tá no nosso coração, eu tenho certeza também que vai estar no seu coração. É um projeto lindo. A nossa catedral, ela vai sim ser construída, vai ser assim um auditório maravilhoso para mais de 8.000 pessoas. Quantas pessoas? Gente, incrível demais, sabe? Então aí, se você não faz parte, eu convido você a participar, a entrar nesse projeto. E olha só, Arline, muitas pessoas já foram abençoadas na nossa igreja, pessoas aí que já receberam tanta coisa só para fazer parte desse projeto que é incrível demais. Então, olha só, nesse momento você vai ouvir um testemunho. Gente, prepara seu coração, viu? Então, vamos mostrar para você esse testemunho. Me chamo Francisco Andrade. Aceitei o desafio do projeto de construção do telhado da catedral. Ocorre que, na data prevista para pagar a primeira parcela, a parcela vencia dia 30. Quando chegou o dia 30, não consegui cumprir com o desafio, né, na data prevista. E passado esse tempo, algo me cobrava. Contudo, num domingo, já acho que foi dia 7, domingo, o pastor Luiz, em sua palavra, ele lançou novamente um desafio para aquelas pessoas que estavam e que ainda não conseguiram cumprir, não conseguiram pagar, não conseguiram honrar um compromisso. Ele lançou que Deus ia prover. Com essa palavra que eu recebi, eu decidi, foi a decisão de priorizar, dar prioridade. Contudo, na segunda-feira, eu tinha alguns valores na minha conta, mas eu tinha outros compromissos para assumir na segunda-feira. E tinha esse compromisso também da catedral. A primeira coisa, eu acordei cedo, antes das 7, a primeira coisa que eu fiz, peguei meu celular, não olhei o quanto tinha, não olhei o quanto tinha na minha conta, não olhei o que tinha para pagar. Eu fiz a transferência dos valores da primeira parcela, tomei café e saí para trabalhar, sabendo que eu tinha alguns compromissos. Ao sair, para mim, no decorrer
logo da manhã, já enquanto eu transitava de casa até o escritório, eu recebi mensagem de recebimentos de Pix. Até pessoas que eu cobrava mensalmente, que eu tenho clientes que me pagam mensalmente, mas necessitava de eu cobrar, eles começaram a me pagar sem eu cobrar, sem ligação, né? E eu comecei a ver essas coisas, eu estava dirigindo, e eu comecei a ficar maravilhado com essa situação. Então foi um dia assim, diferente. Eu vi o milagre acontecer. Após eu ter honrado com compromisso, naquela manhã eu dei prioridade. E para completar ainda, eu tenho um cliente que eu tinha um processo que se arrastava desde 2018. Para mim, aquele dia já tinha acontecido tudo de bom. Eu já estava maravilhado, o milagre de Deus aconteceu. A minha vida de forma sobrenatural. Mas ainda, quando eu cheguei do almoço no escritório, eu resolvi abrir esse processo desse cliente meu. E quando eu abri esse processo, para minha surpresa, estava lá a sentença definitiva. Esse processo se arrastava desde 2019. Esse processo já tinha sido sentença favorável em primeiro grau, já tinha sido ido para o tribunal e já estava a sentença definitiva. E ali eu me alegrei muito, muito. Eu vi o que Deus fez através de uma simples atitude de honrar o compromisso, dar prioridade. E ontem foi a minha segunda parcela, dia 30, foi a minha segunda parcela, e paguei da mesma forma, acordei a mesma coisa, não olhei nem para a direita nem para a esquerda. A primeira coisa que eu acordei pela manhã, não olhei o compromisso que eu tinha durante o dia, não olhei quanto eu tinha na conta, eu só fiz a transferência. E hoje não tem sido diferente. Hoje, dia 31, também da mesma forma, algo sobrenatural aconteceu em todas as minhas áreas da minha vida. Você sabia que a nossa igreja ama Jesus e ama as pessoas? E toda semana recebemos milhares de pessoas em nossos templos. Mas ainda está faltando você, então se ligue nessa programação. Todo domingo temos cultos acontecendo em diversos horários por toda Santarém e região. Em nossa sede regional, acontece os cultos das 7, 9, 17 e às 19 horas. Fica localizada na Avenida Borges Leal, número 2213, bairro Aparecida. Na Catedral do Amor, às 19 horas e nos núcleos e campos em diferentes horários. Nas terças-feiras, nós temos o nosso poderoso Tadel, treinamento avançado de líderes. Nas quartas e sábados, nós temos milhares de células nos lares espalhadas por toda a cidade. A célula é um ótimo lugar para você conhecer novas amizades e se conectar com pessoas que vão te aproximar mais de Deus. Nas sextas-feiras, acontece a Sexta de Glória, um culto com cura, milagres e libertação. Venha fazer parte da família Paz Church Santarém, uma igreja que não para de crescer. Você está preparado para uma noite radical? No dia 30 de agosto, sábado após o Expresso 2, vamos nos reunir para rever os melhores momentos que marcaram a vida dos adolescentes no Start Camp 2025. Será uma noite incrível, cheia de emoção, risos e lembranças que vão ficar gravadas para sempre no Pós-Camp 2025. Sábado 30 de agosto, após o Expresso 2, na sede regional. Vamos fazer dessa noite algo inesquecível. E olha só, vem muitos eventos por aí na nossa igreja, então fique ligado nas nossas redes sociais, @PazSantarém.pa. É verdade. E agora, já estamos quase iniciando o nosso culto. Você que está chegando na nossa igreja, seja muito bem-vindo. Pegue aí o seu lugar, abra o seu coração para tudo que Deus vai falar com você neste dia. Olha só, uma palavra poderosa que está quase chegando aí no seu coração, o louvor, a adoração. E nesse momento nós vamos ficando por aqui. Foi uma honra ter você aqui conosco. Um momento muito legal, um momento assim divertido também. Sim. Então eu fico muito feliz de ter você aqui na nossa igreja. E desejamos a todos um bom culto. Tchau, tchau!
Olá, família Paz Church Santarém! Sejam todos muito bem-vindos a este culto. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco celebrando a presença de Deus em família. Fique ligado nos nossos próximos eventos e novidades. E você que já fez o Expresso 1, nesse sábado, dia 30, teremos o Expresso 2, uma imersão sobre célula. Faça já a sua inscrição de forma gratuita e aproveite mais da visão. Você está preparado para uma noite radical? No dia 30 de agosto, sábado após o Expresso 2, vamos nos reunir para rever os melhores momentos que marcaram a vida dos adolescentes no Start Camp 2025. Será uma noite incrível, cheia de emoção, risos e lembranças que vão ficar gravadas para sempre no Pós-Camp 2025. Sábado 30 de agosto, após o Expresso 2, na sede regional. Vamos fazer dessa noite algo inesquecível. Se liga na nossa MDA Conference 2025 que já está chegando. Faça já a sua inscrição, mas também você pode fazer a sua caravana acima de 20 pessoas e terá um desconto super especial. Vamos fazer uma inscrição para a MDA Conference? Primeiro passo, acesse o site da nossa igreja, paz.church/Santarém. E clica no banner MDA Conference. Segundo passo, aperte uma das opções caravana ou individual. Nessa aba, você vai entrar com a sua conta ou criar o seu login. Fez tudo certinho aí? Preencha seus dados com muita atenção e escolha a melhor forma de pagamento. Te esperamos na MDA Conference. E lembrando que será dos dias de 25 ao dia 27 de setembro na Catedral do Amor. Isso é só o começo do que Deus vai fazer na sua vida. E no dia 27 de setembro será a nossa grande MDA Fest. Vista as cores da sua rede, pegue sua bandeira, traga toda a sua célula e vamos fazer uma grande festa para Jesus. E estamos chegando ao final do nosso Paz News, mas lembrando que nesta terça-feira, durante o horário do Tadel, acontecerá a Estação DNA no Auditório 2. E agora, abra o seu coração e receba com alegria a palavra de Deus. Tchau! Olá, família Paz Church, eu sou o pastor Eduardo Nascimento, tendo a honra e o prazer de receber você no nosso campus online e já peço para você, se for possível, você fazer contato com algumas pessoas para que eles possam, junto contigo, participar conosco desse culto de celebração maravilhoso. Eu sou Fiamma Nascimento e é uma alegria estar aqui com você. E nós queremos te convidar nesse momento a se posicionar diante do Senhor para nós estarmos louvando a Ele e declarando quem Ele é em nossos corações, em nossa vida. Vamos lá?
Olá, nós estamos de volta depois desse tempo de adoração maravilhoso. Eu creio que você foi tocado, que você foi impactado pelo poder de Deus. Mas eu quero, antes da gente continuar com alguma coisa, falar para você de um evento imperdível na Paz Church Santarém, que vai acontecer do dia 25 ao dia 27 de setembro. Será o nosso MDA Conference. Nós queremos muito poder ter contato contigo e já te chamamos para você poder fazer a sua inscrição e participar. Quem sabe você queira montar uma caravana, chamar muita gente para estar junto contigo, participando do nosso MDA Conference de 25 a 27 de setembro. Lembrando que no dia 27 de setembro nós vamos ter o MDA Fest, uma grande celebração das redes e células da Paz Church Santarém, e eu queria muito poder participar junto contigo disso que Deus está fazendo aqui no Brasil, a partir de Santarém, em nome de Jesus, né, Firma? Isso. E nós queremos continuar nesse momento agora de louvor e de adoração com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E eu quero poder, nesse momento, orar e abençoar a sua casa, abençoar a sua família, porque nós sabemos que Deus tem as janelas dos céus abertas para todos aqueles que são fiéis através do seu dízimo e da sua oferta. E se você quiser fazer isso, nós temos os QR Codes na tela. Faça isso, seja um ofertante, seja um dizimista fiel ao Senhor. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua fidelidade e pelo privilégio que temos, ó Pai, de ofertar a Ti, de uma forma prática, expressar, Senhor Deus, a nossa confiança no Senhor, sabendo que tudo que temos vem de Ti, Pai. Abençoe esta família, abençoe, Senhor Deus, esse chefe, essa mulher também que tem sustentado a sua casa, venha prover para eles, ó Pai. Nós declaramos o cuidado do Senhor sobre a vida de cada um que tenha nesse momento depositado, Senhor Deus, a sua confiança no Senhor, ó Pai, sendo fiel, ofertante e dizimista, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que tal a gente ter um tempo de adoração ao Senhor? Vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Amém. Não há outro Deus que se compare. A tua palavra diz que não há na terra, não há no mar. Podemos procurar em qualquer outro lugar, mas nunca se ouvirá de um Deus como o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano
pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Você pode cantar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro. Eu sou livre. Eu sou livre. Somos livres. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só as vozes chegar. Eu sou livre. Declare. Eu sou livre. Nada além do sangue. Somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue. Com toda a intensidade do seu ser, declare. Eu sou livre. Bom dia, graça e paz. Quantos estão felizes? Diga amém. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso culto, à nossa igreja e à família Paz Church de Santarém. Quero convidá-los a você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. O tema da palavra de hoje é propósito inabalável. Você pode repetir para você não esquecer? Diga propósito inabalável. Amém. Isaías 26, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: Tu, falando de Deus, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Na palavra de hoje eu quero destacar 4 palavras específicas que contém nesse versículo, que é uma promessa de Deus com princípios poderosos que nós vamos tentar aprofundar um pouco mais a partir de agora. E as 4 palavras são: primeiro, esse termo perfeita paz; segundo, propósito; terceiro, firmeza; e quarto, confiança. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas dando ênfase ao propósito de Deus, que é o tema da palavra, propósito inabalável. Aqui nós temos uma promessa de Deus para começar o texto, e é uma promessa que certamente todos nós buscamos. Se tornou algo de muito valor hoje em dia, isso que Deus promete para aqueles que têm propósito. Ele está prometendo o quê? Paz.
A palavra de Deus, Ele está garantindo que Ele mesmo nos guardará. Essa palavra guardará, ela tem o sentido de conservar, de conservação. Então Deus vai nos sustentar, nos conservar, nos guardar em perfeita paz. E isso realmente hoje tem muito valor. Tem pessoas que dariam todos os seus bens materiais pela paz, porque elas têm descoberto que, por mais que consigam acumular riquezas, consigam adquirir bens, consigam fazer as melhores viagens dos seus sonhos, consigam até ter uma boa família, são coisas importantes, coisas legais, mas nada disso conquista a perfeita paz. Tem pessoas que conquistaram todas essas coisas, mas não conseguem mais dormir, que não conseguem mais desfrutar de alegria, que estão lutando contra as doenças emocionais, psicossomáticas, de tantas formas. E tudo que elas querem e tudo que gostariam de conquistar é essa promessa que paz. E realmente não tem como a gente ter paz se não for através de Deus, que promete nos guardar em paz. Então descobrimos que se não for através dele, é impossível conquistar isso. A gente não pode confundir paz com felicidade. Deus nunca prometeu felicidade para ninguém. Porque felicidade é um momento, felicidade vem através de estímulos, felicidade vem através de conquistas que essa sensação é passageira. Por exemplo, qualquer pessoa, sendo cristão ou não, sendo evangélica ou crente ou não, no momento que ela vai na concessionária e troca de carro por um carro melhor, ela vai ter um momento de felicidade, de conquista. Quando ela tem uma promoção no trabalho, quando ela fecha um grande negócio e recebe uma grande comissão, tem um momento de alegria, de felicidade, de até uma pseudo-paz, mas não a perfeita paz. Se a gente torce para um time como o Flamengo, que nos dá muitas alegrias constantemente, a gente tem esses momentos, e vários, são muitos, pessoal. Assim, quem decidiu por outro time, eu lamento por você. Porque você vai ter muitos momentos de alegria. Ontem mesmo nós tivemos mais um, né? E o Palmeiras continua sem Mundial. Só o Sub-20 já são 2. Mas são momentos. O flamenguista, por mais que desfrute disso, hoje, se ele não tem a perfeita paz, que é a paz de Deus, ele já está no fundo do poço de novo. Então é algo de muito valor essa promessa de Deus, a perfeita paz. Essa palavra, ou esse termo, perfeita paz, no hebraico, que o Antigo Testamento foi escrito, ela é composta por duas palavras iguais, chamadas shalom. Então esse texto está escrito assim, shalom, shalom. Shalom, shalom, significa perfeita paz. É muito mais do que apenas shalom. Shalom é paz, mas a perfeita paz está repetido, shalom, shalom. Todas as vezes que na Bíblia um termo é repetido seguidamente, pelo menos 2 vezes, é realmente um reforço que Deus está dando para o sentido daquela palavra ou desta promessa. Então, quando nós olhamos para esse texto, Deus começa a nos dar uma promessa maravilhosa, uma promessa que vai nos curar, uma promessa que vai restaurar a nossa alegria, a nossa sensação, mas de verdade, que nós teremos paz. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses sobre a paz que excede todo entendimento. É essa paz. Jesus, em João capítulo 14, ele promete a paz que o mundo não pode dar. A minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo dá. Por quê? Porque o mundo não tem paz para dar. E essa paz nós só encontramos em Deus. Se você veio aqui nesta manhã, sabe, entre outras coisas, em busca dessa verdadeira paz, quero dizer que você está no lugar certo. Não porque nós somos a igreja da paz, a Paz Church, mas porque Jesus, o Senhor e o Príncipe da paz, Ele está nesse lugar. E a partir dele você pode receber paz perfeita. Quantos podem glorificar o nome de Jesus por isso? Dê um aplauso bem forte. E ele diz que guardará em perfeita paz quem tem propósito. Diga propósito. A consequência de ter propósito, e o propósito certo, é receber do Senhor
aguarda pela perfeita paz, a proteção que vai culminar numa paz perfeita na sua vida. Então nós entendemos que pessoas que não têm propósito, elas não conseguem adquirir a paz prometida pelo Senhor. Porque pessoas que não têm propósito, elas não têm sentido para viver. Pessoas sem sentido para viver não têm paz. Pessoas que não descobriram a pergunta mais importante da vida, que é o quê? Por que eu nasci? Por que eu estou vivo? E qual a minha finalidade nessa vida aqui na Terra? Pessoas que não descobriram essa resposta, isso é propósito, ela tem um sentimento de inutilidade. São pessoas que vivem inutilmente. Pessoas que podem ter longevidade, podem viver 70, 80, 90 anos, mas no final da sua história, ninguém vai poder falar algo de importante ou significativo que ela fez em tantos dias que passou sobre a terra, porque a vida dela foi completamente aleatória. Ela viveu por viver. Ela desperdiçou tempo, desperdiçou dias. Ela comeu para trabalhar e trabalhou para comer. Só isso. Mas a vida, a existência dela não transformou ninguém, não impactou a sua família, nem a sua geração, de forma que Deus gostaria que fosse, de forma que abençoasse vidas. E amados, não há razão, não há sentido, não há significado. Sabe, às vezes nós buscamos só os meios. O que é isso? Ter pessoas que vão buscando, sabe, patamares cada vez maiores, financeiros, profissionais, acúmulo de bens, como se essa fosse a sua finalidade, como se fosse seu propósito. Mas isso nunca é propósito, isso são meios. E se você não tiver propósito, até as coisas boas que você conquista, ela não vai trazer sentido para a tua vida. É por isso que pessoas ricas também não são felizes. É por isso que pessoas bem-sucedidas profissionalmente estão vazias dentro de si. Algumas até pensando em tirar a própria vida. E quando olhamos por fora, né, e de fora, falam assim, eu queria ter o que ele tem, mas essa pessoa fala assim, mas se você tem paz, eu que queria ter o que você tem. Eu trocaria minutos, dias, vida de paz por toda a minha riqueza, porque eu não encontrei aqui. Então, o propósito, quando nós encontramos o propósito, nós encontramos o sentido para viver aqui nessa terra. Mas é uma pergunta difícil de responder para a maioria das pessoas. É por isso que o mundo vive aleatoriamente. As pessoas vão buscando de outras formas se satisfazerem. Às vezes até de formas erradas, nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, no sexo ilícito, na prostituição, no adultério, no dinheiro, nas posses, nos bens, no trabalho, no estudo. Coisas boas e coisas ruins vão se misturando na nossa vida em busca de uma satisfação, mas não é encontrada. Por quê? Porque essa paz perfeita nós só podemos encontrar em Deus. Quantos concordam? Diga amém. E amados, como é que eu posso dar essa resposta para vocês? Nós estamos com centenas, quase mais de 1000 pessoas aqui. Como é que eu poderia dizer para ti qual é o seu propósito? É só nós olharmos para a palavra, porque embora sejamos indivíduos diferentes, temos, portanto, nossa individualidade, nosso DNA original, né? Cada um tem sua própria cadeia genética, que você nunca vai ter ninguém idêntico a você. Isso é um grande mistério de Deus, né, na biologia. Mas nós nos encontramos quando descobrimos o propósito. Porque em Deus nós temos um único propósito. Vai ser a prioridade da nossa vida, vai ser o motivo de nós estarmos vivos. Nós teremos essa resposta agora na ponta da língua. E a Bíblia fala lá em João, capítulo 1, versículo 12, né, que todos aqueles que o receberam, está se referindo a Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Diga, filhos de Deus. Diga, foi só um ensaio, diga bem forte agora. Diga, filhos de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus, receberam também o poder. Diga, poder. Ser filho de Deus é o maior poder que podemos receber aqui na terra.
Se existe a melhor notícia que eu poderia lhe dar nessa manhã, é que você, após ter reconhecido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou um filho ou uma filha de Deus. Não existe nada maior e melhor que isso. E essa identidade está ligada ao nosso propósito. E o nosso propósito está ligado a esta identidade de quem somos, não do que fazemos, não do que temos, não do que adquirimos. Algumas pessoas confundem o propósito com aquilo que faz. Qual é o teu propósito? Meu propósito é ser um empresário muito bem sucedido. Não, esse não é teu propósito. Esse é um meio que Deus te deu, te proporcionou para você encontrar e cumprir o teu propósito. Eu sou professor. Não, esse não é o teu propósito. Esse é um meio que Deus lhe deu, um dom, uma vocação. Você batalhou por essa profissão para você cumprir um propósito maior. Qual? De ser um filho de Deus. E ser um filho de Deus como um professor. E ser um filho de Deus como um empresário. E ser um filho de Deus como um policial militar. E ser filho de Deus como funcionário CLT de alguma empresa, seja qual for. Não importa o que você faz. O teu propósito não está ligado naquilo que você faz, mas está ligado naquilo que você é. E a Bíblia fala que nós que recebemos Jesus somos o quê? Mais uma vez, diga, filhos de Deus. Vira para o seu irmão e diga, você é um filho de Deus. E se você não for ainda, essa manhã você vai ter a oportunidade de se tornar. Porque nós vamos te dar essa oportunidade. E eu creio que Deus tem uma obra a fazer entre nós. Pastor, mas e aí? O que os filhos de Deus fazem? Então, é apenas filho? Não, como filhos temos uma função. E eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo 29, nós vamos descobrir aqui o que os filhos de Deus fazem. Esse texto aqui, ele é resumido como o propósito eterno de Deus. Diga, propósito eterno de Deus. Está aqui em Romanos 8, 29. Está escrito assim, porque os que dantes conheceu, e somos nós aqui, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. O que esse texto está dizendo? O propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo, o seu Filho primogênito. Então, o nosso propósito como filhos é sermos semelhantes a Jesus. Quem está entendendo, diga amém. E o que Jesus fez para que nós podemos ou possamos copiar, reproduzir? Já que a ideia original de Deus sobre mim e sobre você, Ele fala que nós fomos predestinados para essa missão, para esse destino, para esse propósito, sermos semelhantes a Jesus. Então, como nós vamos reproduzir Jesus? Fazendo o que Ele fez, falando o que Ele disse e pensando da forma que Ele pensou. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso referencial. Se eu quero fazer as obras de Deus, eu devo olhar para Jesus e copiar o que Ele fala, o que Ele diz e o que Ele pensa. E a Bíblia me mostra tudo isso. Se eu quero saber o meu propósito, eu vou dar prosseguimento ao propósito que Jesus cumpriu nessa terra. O que Jesus fez de mais importante? Jesus fez muitas coisas. Jesus curou enfermos, mas não era o propósito dele, era um meio. Jesus fez milagres, mas não era o propósito dele, era um meio. Jesus nos deu salvação, mas não era o propósito dele, é um meio. Pastor, que isso? Parece uma heresia. Você está falando, não é heresia. Porque o propósito de Deus está na primeira pregação dele. Mateus capítulo 3 tem a pregação de João Batista. O que João Batista veio fazer como profeta? Preparar o caminho de Jesus. E a pregação de João Batista era: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Qual era a ênfase da pregação de João Batista? Reino dos céus.
Jesus, no capítulo 4 de Mateus, faz a sua primeira pregação. E a pregação de Jesus é são as mesmas palavras de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino dos céus. Mateus capítulo 6, versículo 33, tão conhecido de todos nós. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual era a pregação? Reino dos céus, reino de Deus. Mateus capítulo 13 tem uma sequência de parábolas. Todas as parábolas do capítulo 13 de Mateus falam sobre o reino de Deus. Então, o meu propósito e o teu propósito, já que somos filhos de Deus, irmãos, né, do nosso primeiro irmão, primogênito, Jesus, dentro da família de Deus, né, nosso propósito é dar prosseguimento à missão e aquilo que é o propósito de Deus, estabelecer o seu reino na terra. Quando eu falo isso dá significado à sua vida. Se você entende que tudo que você faz e a forma ou as formas e dons e talentos e ministérios e portas abertas e ambientes que Deus tem te colocado são oportunidades de você cumprir o propósito eterno de Deus, que é ser filho de Deus, semelhante a Jesus e fazer as mesmas obras que Ele tem feito e fez aqui na terra, você muda a sua vida, você muda os seus dias. Você não é mais alguém que vive aleatoriamente. Você não desperdiça mais oportunidade, nem seus dias, nem seu tempo. Você, aponta a tua vida, o teu dinheiro, o teu tempo, a tua família, tudo que você tem, tudo que você é, para esse propósito de vida. Agora a tua vida tem significado. E você vai começar a ver os frutos disso. Porque a Bíblia fala que pelos frutos se conhece a árvore. Se você é, como a gente pregou um tempo atrás, no Salmo 1, né? Aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação certa e as folhas não caem. Você vai começar a ver os frutos de uma vida proposital, não uma vida aleatória. Uma vida sem sentido. Eu tive um amigo que faleceu e ele foi nosso vizinho. Ele era meu amigo de trabalho quando eu estava ainda servindo no Exército Brasileiro. Ele era tenente do Exército como eu, mas ele era da área de saúde. Então, além do trabalho dele como oficial do Exército, ele tinha a possibilidade de trabalhar na prefeitura do município que ele era concursado. Ele também trabalhava para algumas farmácias, tinha uma vida próspera, era um homem de família, não era convertido. Mas era um amigo super bacana, um bom pai, um bom marido. E era aquele cara que chegava do trabalho em casa, sempre no mesmo horário, carinhoso com a esposa, cuidadoso com a filha, tinha uma filhinha criança ainda. Só que depois de um tempo ele começou a mudar o comportamento. Começou a chegar tarde em casa, dia de semana. Começou a passar muito tempo, final de semana, fora de casa, porque ele era muito caseiro até então. Era aquele cara que final de semana tomava a sua cervejinha dentro de casa, chamava um amigo, a esposa estava lá, a filha, assistia o futebol do domingo à tarde e ia dormir mais cedo domingo para trabalhar de novo na segunda-feira. Tinha uma vida assim, socialmente muito legal, muito boa. Mas ele não tinha Jesus. Aconteceu que ele começou a mudar o comportamento, mudou tudo. Chegava tarde, dia de semana, começou a chegar embriagado em casa, coisa que ele não fazia antes. Final de semana ele já tinha outros compromissos que a esposa dele não sabia onde ele estava, o que ele fazia, enfim. Depois de algum tempo, a esposa descobriu que ele tinha um caso extraconjugal. Pegou mensagens que não tinha como negar a situação que ele se envolvia. Ele não saiu de casa, ela não pediu para ele sair. E ela, a Rejane, minha esposa, tinha chegado ela para Jesus. E ela estava sendo discipulada, ela estava congregando na célula, na igreja. E ela começou aquele processo que muitas mulheres passam de lutar pelo casamento, de acreditar que Deus pode transformar o marido, dele ser salvo, enfim. E foi uma luta muito grande, porque depois que ele foi descoberto, ficou muito escancaradas as atitudes dele. Ele não escondia mais, então ficou aquela luta de meses. E a Rejane ajudando a esposa dele a se sustentar em Deus, a não abrir mão do casamento, mas a gente viu o sofrimento dela e da filha que não entendia muito.
E essa irmã, ela fez uma oração. Ela falou assim: Senhor, que até o final desse ano o Senhor dê um jeito nessa situação, dê um basta nisso. Eu não aguento mais. Eu preciso decidir a minha vida, porque eu não tenho mais forças para lutar. Eu preciso que o Senhor interfira nisso. E ela fez essa oração. Quando chegou dia 30 de dezembro, eu nem lembro o ano, mas faz bastante tempo, 30 de dezembro daquele ano, a gente era companheiros de vida militar, morava na mesma vila, éramos vizinhos. A esposa dele, todos eles eram de Belém, nós estávamos em Macapá, então ela viajou antes do Natal com a filha para passar o final do ano com os familiares em Belém, e ele ficou por causa dos compromissos de trabalho que ele tinha. E naquela madrugada de 30 para 31, então, ela ligou para nós umas 5 horas da manhã e disse assim: eu queria que vocês vissem, porque eu acho que eu recebi um trote dizendo que o meu marido sofreu um acidente, mas eu falei com ele 1h da manhã e agora são 5 horas da manhã talvez, recebi uma ligação dizendo que eu sofri um acidente, ele estava tão bem, eu acho que é trote. Aí eu falei: não, desliga aí que a gente vai procurar saber. E nós, amigos dele, né, ligamos um para o outro. Aí quando eu liguei para um amigo comum, militar também, ele falou assim: eu acabei de receber uma ligação da polícia e pegaram o telefone celular dele e o nosso amigo teve um acidente grave, ele colidiu de frente com uma carreta de minério e ele faleceu imediatamente. E era dia 31 de dezembro. Nós conseguimos trazer a esposa de volta para Macapá, fomos por reconhecer o corpo, fomos providenciar velório, e a esposa dele chegou naquele dia à tarde, conseguiu, era um voo difícil, né, porque é um dia que é difícil conseguir passagens, e nós fomos para o velório. Quando chegou no velório, e ele era funcionário de um município, concursado, então o prefeito conseguiu um local público para ele ser velado. Quando chegamos com a esposa dele lá no velório, a gente viu uma cena de novela de péssimo gosto, sabe? O caixão estava lá no local e a mulher, que era sua amante, estava com toda a família em volta do caixão e ela debruçada chorando em cima do caixão. E a esposa, que não a conhecia, mas sabia que existia alguém, ficou de um lado do caixão e a outra mulher debruçada chorando em cima do caixão do marido dela. E essa foi a última marca que esse meu amigo deixou para a esposa e para a filha. Sabe aquela história que é muito melhor terminar bem do que começar bem? Porque às vezes nós começamos mal, irmão, por situações que nós herdamos. Você não escolhe as tuas histórias familiares, você não escolhe onde você nasceu, você não escolhe pai e mãe, você não escolhe se vai ser abandonado, você não escolhe se você vai ter um nome esquisito. Quem tem nome esquisito aí? Olha, tem alguns que reconhecem. Sofreu bullying a vida toda na escola. Você não escolheu, nem teu nome. Mas tem coisas que você escolhe. Mudar de vida, encontrar o propósito. Aqui está a palavra. Esse meu amigo teve oportunidade porque eu falei de Jesus para ele. Ele nunca foi na nossa célula, morava do nosso lado. A esposa dele ia, continua servindo Jesus até hoje, é nossa amiga até hoje. Mas ele, sabe, até começou bem, mas terminou da pior maneira possível. A gente via na esposa dele, ela não conseguiu nem mais chorar, porque ela ficou com tanto ódio dele, pela situação que ela foi colocada, que imagina a mistura de sentimentos que aquela mulher teve, sabe, sofrimento de perder tragicamente quem ela amava, porque ela o amava de verdade, mas muito ódio de ver ela ser envergonhada publicamente por causa de um homem que decidiu de forma errada, que viveu sua vida aleatoriamente. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Porque quando nós descobrimos o nosso propósito de ser filhos de Deus, nós começamos a viver intencionalmente um novo estilo de vida, que aonde Deus nos colocar, nós vamos glorificar a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então,
eu como filho de Deus, sabe, agora a minha vida, em vez de causar essas feridas em pessoas, pelo contrário, agora eu sou um agente de cura, porque Jesus curava. Eu sou um agente de libertação, porque o meu irmão mais velho, Jesus, o primogênito, ele libertava. Agora a minha vida é uma pregação ambulante, porque Jesus, onde estava, a sua voz pregava, mas a sua vida pregava. Ele perdoava pecados, ele restaurava prostitutas, sabe, ele trazia para um lugar de dignidade cobradores de impostos corruptos. Ele trazia e ele acessava as pessoas mais odiadas da sociedade para um lugar de salvação, de restauração, de libertação. Sabe, irmão, Jesus não tinha nojinho de pessoas. Às vezes nós somos tão religiosos e, sabe, ficamos apenas no nosso círculo evangélico, gospel. A gente tem um pouco de nojinho de pessoas que não pensam como nós, sabe, que não professam a nossa fé, que tem atitude diferente. Mas Jesus, ele fez tudo completamente diferente do que a maioria de nós fazemos quando não entendemos a diferença entre ser um religioso e um filho de Deus. O nosso propósito, irmãos, sim, é pregar o evangelho nessa cidade, mas acima de tudo promover o seu reino. O apóstolo Paulo vai escrever que o reino de Deus não é outra coisa senão justiça, paz e alegria no Espírito. Aonde nós estamos, nós temos que ter a intenção clara de mudar ambientes. Afinal, Jesus escreveu, falou e foi escrito em Mateus capítulo 5, que nós somos o sal e a luz do mundo. Nós temos que viver intencionalmente, sabe, aonde Deus nos colocou, dentro de fazer a diferença. E essa é a grande questão. Nós temos um propósito em comum. Por outro lado, o modo da gente atuar no mundo vai ser diferente. Porque a Bíblia fala, por exemplo, de dons diversificados, de ministérios diversificados, de serviços diversificados. Lá em Romanos capítulo 12, a Bíblia fala sobre o corpo de Cristo. Funções diferentes dos membros do mesmo corpo. Nós somos o mesmo corpo, a igreja, o corpo de Cristo. Temos o mesmo propósito, mas a mão atua diferente do pé. Os olhos atuam diferente dos ouvidos. A boca atua diferente do nariz. E assim por diante. Quando eu estou aqui em cima hoje, talvez a minha função agora é ser a boca de Deus dentro do corpo. E você vai ter outra função, e eu não me torno mais importante porque eu estou falando. Na verdade, eu não consigo atuar se você não estiver de pé, se você não estiver funcionando. Nós precisamos um dos outros para cumprirmos a nossa missão, mas por outro lado, quando eu tenho, sabe, consciência plena do meu chamado, da minha vocação, na verdade, e do meu propósito, ninguém pode impedir de fazer o que eu tenho que fazer. E mesma coisa você. Quando nós chegamos aqui em Santarém, em 2019, alguns meses depois teve pandemia. 4 meses depois, não que a gente chegou, mas 4 meses depois que o pastor Luiz assumiu aqui, teve a pandemia. A gente estava vindo de outra cidade. Então não tínhamos amigos aqui, apenas alguns conhecidos, não temos parentes. A igreja teve que fechar portas por causa do lockdown. Então foi difícil para a nossa adaptação, foi difícil para a minha família, porque a gente não podia conhecer os irmãos, não podia estar nas células, não podia ter os cultos grandes. Isso nos dificultou muito. E a gente veio para cá, né, junto com o pastor Luiz, com muito gás. A gente queria trabalhar, a gente queria, sabe, conhecer a igreja, a gente veio com disposição. Só que isso ficou armazenado, porque não dá para fazer o que a gente deveria fazer como pastor, essa função minha aqui. Não dava para a gente estar nas células, era online. Não dava para a gente estar em cultos como esse, não dava para fazer grandes eventos como a gente faz hoje. Mas eu tinha consciência daquilo que Deus me chamou para fazer. E Deus não me chamou, na verdade sim, o meu propósito não é ser pastor. Você entende isso? Ser pastor é um meio que Deus me usa para eu cumprir meu propósito. Meu propósito é ser filho de Deus, semelhante a Jesus, para estabelecer o reino dele na terra. Essa plataforma aqui não me pertence, não diz respeito ao meu propósito, diz respeito a uma função que eu faço hoje. Mas quando eu não estava aqui, que eu estava no mercado de trabalho, na vida militar, o meu propósito sempre foi o mesmo.
que eu já disse aqui, estabelecer o reino de Deus. Eu só estava em locais diferentes, plataformas diferentes e sendo usado de forma diferente. Então, quando nós chegamos aqui, teve a pandemia, um amigo me chamou para um evento que teve na cidade, que foi um encontro de influenciadores digitais aqui da região. Aí eu fui para assistir o evento, achei bacana, assim, mais como entretenimento. E lá tinha os maiores e as maiores influenciadores e influenciadoras digitais aqui do mercado Santarém e região. Pessoas que representam empresas, lojas, grandes personalidades, milhares e milhares de seguidores, se profissionalizaram nisso e tal. Um evento bacana, assim, bem... para mim foi bom para ver o que estava acontecendo e tal, mas não dizia respeito a mim aquilo, né? Mas eu me diverti. Só que depois daquele dia eu estava orando em casa e Deus me deu um insight, Deus me deu uma direção, uma revelação de como eu poderia melhor cumprir meu propósito aqui em Santarém, já que eu não tinha plataforma e nem as células estavam funcionando plenamente, eu estava meio paralisado. Qual era o insight? Qual era a revelação? De tentar me aproximar de alguma daquelas influenciadoras, pegar a audiência gigante que ela tinha, de milhares e milhares de pessoas com influência, e usar aquele canal para quê? Para orar por pessoas, para falar de esperança, falar do evangelho, falar que Deus cura a ansiedade, que Deus cura a depressão, porque naquele momento a sociedade estava tomada por medo, quem lembra? Pandemia. Medo de ficar doente, medo de morrer, medo do parente falecer, medo de infectar pessoas, medo de ser infectado, medo do que ia acontecer no mundo, medo das empresas fecharem, medo. E eu sabia disso, e eu precisava ser uma voz, mas eu não tinha influência, eu não tinha plataformas, eu não tinha seguidores aqui. Eu não podia estar no meio do povo fisicamente. Aí eu liguei para esse amigo, que era o organizador do evento, e falei para ele, cara, orei, Deus me deu uma direção, abre uma porta para mim, fala com essa menina aí, se ela não faz uma live comigo, que eu quero orar pelas pessoas, eu quero dar uma palavra de fé. Falou assim, pastor, é muito difícil, porque essas meninas não são evangélicas, então elas têm um público, o público é a forma que elas ganham dinheiro, então de repente se vai uma outra narrativa, uma outra abordagem que não seja aquilo que interessa a elas, elas podem perder seguidoras, e o assunto deles não é religioso. É moda. Essa menina até assim, uma menina muito bonita, até muito sensualizada, sabe? Que não tinha, em princípio não era para ter conexão comigo, mas tem milhares de seguidores. Eu falei, não, tenta lá, se for de Deus vai dar certo. Eu entendo as dificuldades, mas se você me prometer que vai tentar, eu já fico satisfeito. Passou uma semana, ele me liga, pastor, a menina achou legal a ideia, porque muitas seguidoras dela estão reclamando de depressão, ansiedade, medo e tal, estão desesperadas, e ela acha que vai ser legal ter uma live, né? Na época estava muito na moda as lives, ter uma live para tratar sobre isso. Eu falei, beleza, então me conecta com ela que a gente vai para cima. Eu não conheço ela pessoalmente, naquela época muito menos, então ele passou os números, nós nos ligamos e marcamos de fazer o briefing da live, saber quanto tempo seria a live, qual assunto abordar, se eu ia poder orar, e ela também me conhecia um pouco, mesmo que fosse à distância. Nesse briefing, antes do briefing, eu sabia que eu precisava entrar no coração dela, no sentido de quê? Dela abrir espaço para eu fazer o que eu sentia de fazer em Deus, porque o público era dela, o canal era dela. E eu orei, Senhor, me dá uma palavra que abra o coração dessa moça. Eu preciso que ela acredite em mim, confie em mim para me dar espaço. E eu orei. E Deus me deu uma palavra de conhecimento. E era só uma palavra, pérola. Mas para mim não fazia sentido falar para ela pérola. Eu tinha que completar a palavra. Eu fui pesquisar sobre pérolas. E eu descobri como se forma uma pérola. A pérola basicamente se forma como? A ostra está no fundo do mar, ela é muito fechadinha, mas se porventura, por alguma coisa bem antinatural, um corpo estranho, tipo um grão de areia do fundo do mar, conseguir penetrar no interior dessa ostra, vai haver uma reação química, uma reação biológica ali, que vai formar uma pérola de valor dentro dela, uma possibilidade de formar uma pérola de valor. E quando alguém acha a ostra, abre a ostra e vê uma pérola, se torna algo de muito valor. E eu entendi isso, aí eu orei mais, conectei, Deus me deu uma palavra para a menina. Eu falei, conversei com ela, decidimos o tempo da live,
como ia fazer a live e tal. E antes de desligar, eu falei, eu poderia dizer algo mais para você? Porque se você crê em Deus, crê na palavra de Deus, eu sou um pastor, então eu estava orando sobre esse assunto, orando sobre você, e Deus me deu uma palavra para você. E eu queria compartilhar, se você aceitar. Não, eu aceito. Aí eu falei assim, Deus me mostrou a palavra pérola, e isso diz respeito à tua vida. Você é uma pessoa, sabe, que era uma menos provável, você lutou muito, e assim, inesperadamente você adquiriu valor. E você tem... Aí eu comecei a falar muitas coisas para ela. Do outro lado a menina começou a chorar, soluçar no telefone. Aí eu falei, ixi, tá fazendo sentido para ela. Aí eu perguntei, no final que eu disse, falei, isso faz sentido realmente para você? Ela, faz muito sentido, você está falando a minha vida. Ela falou assim, e outra coisa, era de manhã, ela falou assim, eu acordei pela manhã e estou usando um conjunto de cordão e brinco que eu não costumo usar. Realmente, se você, quem conhece ela, não vou falar o nome, né? Vê que ela usa brincos maiores, argolas e tal, mais chamativos. Mas ela falou assim, nessa manhã, não sei o porquê, eu escolhi usar, eu quase não uso, um conjunto de brinco de pérola, e eu tô com um cordão que o pingente é uma pérola. Então faz total sentido para mim. E naquela noite, então, nós fizemos a live, e nós oramos pelas pessoas, falamos de Deus. Eu até cantei, toquei teclado na live, fiz a festa. E no final das coisas, no final das contas, eu falei para ela assim, depois você pode me dar os feedbacks das suas seguidoras? Aí ela gravou a tela em vídeo das notificações, e eram centenas de mensagens agradecendo, de pessoas que falam assim, eu fui curada agora, eu estava muito deprimida, mas eu senti uma paz diferente, e centenas de mensagens. Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou contando essa história? Não é por causa de mim, não é para me gloriar, mas é para dizer que quando a gente entende nosso propósito, eu não preciso ter essa estrutura, ou ser chamado de pastor, para fazer o que eu tenho que fazer como filho de Deus. Eu tenho que só me permitir ser usado onde Deus me coloca. E muitas vezes eu buscar essas oportunidades para ser usado por Deus, já que eu sei qual é o propósito da minha vida. Eu quero te perguntar se você tem sido significativo para a vida de pessoas. Eu quero te perguntar se lá no teu local de trabalho, na tua faculdade, sala de aula, na escola, na rede social, qual é o testemunho que tem falado a teu respeito, ou daquilo que você vive, daquilo que você crê e daquilo que é o sentido da sua existência. O nome dele é Jesus. Isso faz diferença, porque, de fato, eu estou como pastor aqui, me sinto privilegiado. Mas se um dia eu perder o meu cargo, se Deus soprar outra voz no meu ouvido, eu nunca quero perder o senso do meu propósito de ser um filho de Deus que implanta o seu reino aqui nessa terra. É por isso que a Bíblia fala lá em Coríntios 12, 13, 14, sobre os dons do Espírito. Você pode fluir no dom do Espírito que você buscar ou que você receber. Isso vai te capacitar a ser usado por Deus. Eu estou contando uma história que foi tudo muito simples. Parece fantástico, mas não é fantástico. Foi simples. Foi, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, quero uma palavra para essa moça. Pérola. Eu fui pesquisar, forma mais simples, no Google. Me diga sobre pérola. Hoje tem um chat GPT. Pesquisa. Isso aqui... Oro mais, Senhor, me interpreta para mim, me dá agora a tradução disso aqui. E foi de encontro ao coração da menina. Eu não tive que ficar falando em línguas para ela, não tive que sapatear na frente dela. Não, ligação telefônica, live, internet, Instagram, uma plataforma para falar para milhares de pessoas. Mas você está todos os dias rodeado de pessoas que precisam saber o motivo da sua existência. E a Bíblia fala que a criação, ela geme, sabe, na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E você é um filho de Deus que não se manifestou ainda. As pessoas estão gemendo, sofrendo em busca de você aparecer, da sua luz brilhar, do seu sabor se destacar no meio da onde você está envolvido, mas você está se escondendo. E a gente não pode passar por essa terra sem dar sentido real para o nosso viver, para a nossa vida. Tem pessoas que estão 30 anos na igreja, sabe, batalhando com os mesmos inimigos desde quando chegou, coisas fúteis, coisas pequenas, sabe, pecados ainda que te prendem. Hebreus capítulo 12 fala pra gente, sabe, desenroscar nossas pernas dos laços dos pecados que nos prendem.
Tem crente que está ainda distraído com inimizades, sabe? Descontentamentos, críticas, perdendo tempo de se manifestar como resposta de Deus para essa geração, para você viver o teu propósito. Eu gosto daquele texto bíblico que fala: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Quando você conta os seus dias, você não quer perder tempo. Mas tem pessoas que vivem espontaneamente, aleatoriamente, desperdiçam o tempo, desperdiçam oportunidades. Mas Deus quer nos dar um senso de direção ainda hoje. Quantos podem dizer amém? Nesse texto que nós lemos, fala que o propósito tem que ser firme. Deus, Ele guardará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Quando você se posiciona com propósito, o que acontece? O mundo vai se levantar contra você. As pessoas vão te criticar. As pessoas vão colocar tarjas e rótulos em você. As pessoas vão te confrontar. O mundo vai dizer que você é fanático, que você é doido, que você é antiquado, e tantas coisas ruins para querer te paralisar. Talvez você vai ter que abrir mão até de grupos que você convive para se posicionar. Porque a Bíblia fala que aqui nós não podemos, a luz não tem comunhão com as trevas. Talvez você vai ter que fazer escolhas difíceis na sua vida para se posicionar. Porque quando você começar a fazer a tua luz brilhar, as pessoas vão se incomodar contigo. Eu não estou dizendo para você ser chato, não estou dizendo para você ser religioso, não estou dizendo para você ser um julgador de pessoas, um juiz de pessoas, não. Eu estou dizendo para você deixar a luz de Deus brilhar em você. E se as pessoas se incomodarem com isso, não é contigo, é com a luz de Deus. Talvez não é você que vai ter que se afastar, pessoas se afastarão de você. Mas nós temos que decidir ter um propósito firme. Lá em Tiago, no capítulo 1, o apóstolo escreve sobre o homem de coração dobre. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. O que é um coração dobre? É um coração dividido. Um dia ele está firme com Deus, outro dia ele está, pensando em desviar. Um dia ele está cheio do Espírito Santo, falando em línguas, profetizando, dando glória a Deus. Outro dia ele está usando a boca para blasfemar, para reclamar, para falar palavras torpes. Não, a Bíblia fala que a promessa de ser guardado em perfeita paz é aquele que tem um propósito firme, diga, inabalável, inabalável. Nós vamos caminhar na luta, nós vamos caminhar contra os inimigos, nós vamos caminhar contra as oposições espirituais, quando nós somos homens fiéis a Deus e a nossa família. Quando viramos as costas para a pornografia, para o adultério, para aquilo que os homens lá fora fazem. As mulheres vão ser mulheres santas, mulheres de Deus, mulheres honradas, não, mulheres, que são instrumentos de sensualidade, como lá fora se tornou comum. Você vai se posicionar. Nós vamos honrar o leito, que seja santo, né? Digno, o leito sem mácula. Nós vamos honrar o casamento. Nós vamos criar nossos filhos nos princípios de Deus, no temor do Senhor. Lá fora é loucura. A pedagogia moderna vai dizer que a Bíblia está ultrapassada, que você não pode disciplinar os teus filhos. A psicologia atual vai dizer que a forma de criar filhos, como a Bíblia fala, é totalmente ilegal. Não é. Eu não estou incentivando ninguém a ser espancador, violento, mas que você seja um pai, como o pastor pregou aqui poucos dias atrás, um pai segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o coração de Deus, de acordo com a palavra. Eu estou chegando aos meus 50 anos. Eu fui disciplinado, irmão. Não sei se você era dessa época. A Havaiana voava. Não sei como, mas voava. Era cinto, era vara de goiabeira. Aí a pedagogia moderna fala, não diga. Você não pode dizer não para os seus filhos, senão vai ser uma criança traumatizada. Irmão, eu vou fazer 50 anos, se Deus permitir, ano que vem. Eu estou esperando o trauma chegar até hoje. Traumatiza não, irmão, se você for fiel à palavra de Deus, se você for sábio de acordo com a palavra de Deus. Traumatiza não. Teus filhos serão poderosos nessa terra, é a promessa de Deus. Teus filhos são herança do Senhor. O mundo não aceita isso. Mas nós temos um propósito de estabelecer o reino, a começar da minha vida, da minha casa, da minha família, do local onde Deus tem me colocado. E por último, diz que Ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito
é firme, porque Ele confia em ti. Quantos confiam no Senhor aqui? Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. Você quer saber como viver a tua vida? Tema a Deus, submeta-se a Deus. Tiago capítulo 4 diz: sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É nós nos submetermos a Deus, é nós confiarmos em Deus, é nós obedecermos a palavra, é nós santificarmos a nossa vida para a luz dele brilhar e dissipar todas as trevas que tem desejado imperar em Santarém. Nós vamos repelir todas as trevas e demônios nesse lugar, porque nós somos a luz desse lugar, nós somos resposta para essa sociedade. Amados, faça a tua luz brilhar, em nome de Jesus. Seja usado. Tem muita gente sonhando assim: ah, pastor, eu queria ser tempo integral, pastor tempo integral. Se você tem um chamado para ser pastor, seja bem-vindo. Mas se você não tem chamado, nós não queremos você aqui. Nós queremos você aonde você está. Nós queremos você dentro da universidade, na pedagogia, estudando, dando aula. Nós queremos você no mundo corporativo, empresarial. Nós queremos você nas Forças Armadas. Nós queremos você no serviço público, porque eu não tenho como ir para lá mais. Mas você está lá. A minha voz tem dificuldade de chegar lá. Mas a tua voz já está lá, você já está lá. Você já é financiado 24 horas por alguém para fazer o que nós temos que fazer. Se a igreja te paga, ou se a empresa te paga, ou se você mesmo é seu patrão, não importa, a fonte é sempre a mesma, é Deus. E nós somos filhos dele. Entende que tem pessoas que têm dificuldade de entender. Ah, eu quero que a igreja me pague. Irmãos, é a mesma fonte, Deus te paga, Deus usa o governo, se você é funcionário público, graças a Deus. Deus usa o teu empregador, Deus usa a tua empresa, teus clientes para te pagar. Mas o que não pode deixar de ser, é você cumprir o propósito inabalável de estabelecer o reino de Deus. Nessa manhã eu quero orar, para que nós saiamos daqui muito decididos o que fazer. Não estou falando teoricamente não, estou falando na prática. Eu quero orar nessa manhã antes de finalizar, para que você saia daqui com um plano definido. O que você vai fazer a partir de amanhã para a tua luz brilhar cada vez mais? Quais são as atitudes, postura, comportamento que você vai ter a partir de amanhã, lá onde está escuro das trevas, mas você foi colocado lá para ser luz e sal? Como você vai fazer para algo de Deus acontecer nesse lugar e a gente sabe encher essa terra da glória de Deus? Existe uma promessa no Antigo Testamento, sabe, que a glória de Deus há de encher toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Sabe quem é a glória de Deus? Os seus filhos são a sua glória. Nós somos aqueles que hão de se manifestar sobre essa terra para fazer a glória dele brilhar e se manifestar aqui nesse lugar. Você jovem que está na escola, adolescente que está na escola, começa a pedir a Deus agora uma direção. Senhor, como que eu vou lidar com tanta dificuldade na minha sala de aula? Ninguém quer Deus aqui, é uma perversão terrível, é um clima pesado, mas eu sou teu filho, tua filha aqui. A luz vai brilhar. Faculdade. Se você é empresário, aqui nesse culto tem muitos empresários. Como você vai discipular teus funcionários? Você sabia que você é responsável por discipular teus funcionários? Ah, mas eles não são convertidos. Mas a tua função é torná-los discípulos de Jesus. Você é pai de família. A nossa família é o nosso primeiro lugar de discipulado. Nós vamos discipular a nossa casa. Não tem como discipular nações se a gente não sair daqui. Nós estaremos aqui para sermos cheios do Espírito Santo, para ter comunhão, para ter direção, para sermos essa comunhão de santos, a Assembleia dos Santos. Mas também a palavra eclésia ou eclesia significa chamados para fora. Lá fora é que nós fazemos a diferença. Eu quero perguntar se a luz está brilhando aí sobre você. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amados, depois de ouvir essa palavra poderosa da parte do pastor Luciano Pedrosa, falando sobre o propósito inabalável de Deus,
Eu sei que o Espírito Santo tocou na sua vida, tocou no seu coração. E se de alguma maneira você quiser se linkar à igreja Paz Church Santarém, eu quero que você aproveite os links que estão aparecendo na tela ou fale conosco pelo nosso WhatsApp da igreja, que também vai aparecer o número na tela, para que nós possamos acompanhar você, entrar em contato contigo, conectá-lo à igreja, conectá-lo a uma das nossas células ou life groups, porque esse é o nosso chamado, poder fazer com que pessoas entrem no reino de Deus por causa de Jesus Cristo. Não esqueça disso, nós estamos aqui para servir você, porque isso é o chamado da igreja do Senhor aqui na face da terra. Falar em igreja do Senhor aqui na face da terra, eu não posso terminar esse culto sem falar do grande desafio, da grande oportunidade e do grande privilégio que Deus está nos dando. Nós estamos já retomamos a construção da Catedral do Amor na Avenida Elísio Chaves aqui em Santarém, e eu quero te desafiar no mais assim santo sentido da palavra, desafiar você a se juntar a nós, a contribuir com a construção da catedral. Se você quiser saber como, fale conosco, porque Deus que tem abençoado a minha vida também vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em todas as áreas, em todos os níveis. E a gente quer estar contigo de novo. Não esqueça de manter contato conosco, porque nós estamos aqui para servi-lo, não é, amor? Amém, é verdade. Deus abençoe a sua semana, esse dia, a sua família e até o nosso próximo culto online. Deus te abençoe em nome de Jesus.